E se Deus não fizer mais nada por mim, Ele já fez o suficiente. Se a gente analisar na Bíblia, nós vamos ver vários homens de Deus com sintomas de depressão. Elias, por exemplo, sintomas de depressão. Davi teve sintomas de depressão a ponto dele dizer: tira minha alma da prisão para que eu possa voltar a louvar o teu nome. Provando que a maior prisão do ser humano não é de ferro, não é de concreto, mas é a prisão da mente, é a prisão das emoções. Porque a prisão das emoções, a prisão da mente, a prisão da alma faz com que eu esteja preso quando na verdade eu estou livre. Faz com que a minha alma esteja presa quando na verdade eu estou livre. Então eu tento enxergar a Bíblia de uma forma muito psicológica. E o melhor de tudo isso, André, é porque se a gente enxergar a Bíblia, nós vamos ver que os milagres de Jesus são muito psicológicos também. Jesus não cura apenas a fachada, o externo, aquilo que está por fora. Jesus cura o interno primeiro. Uau. Ele vem tratando de dentro para fora, até porque se ele curasse só por fora, nós teríamos um Deus maquiador, que maqueia o problema, que simplesmente disfarça o problema. Mas como ele vem curando de dentro para fora, ele diz: eu te saro primeiro por dentro, porque eu sarando você por dentro é questão de tempo de você ser sarado por fora também. Uau. Passou com certeza por aquele negócio dizendo assim: nossa, cara, a Yang tem um potencial muito grande, eu vou ajudar, eu vou fazer. Mas aí parece que o pessoal esquece da gente. Quando a gente precisa e a gente conta com isso, essas pessoas somem e a gente fica sem ajuda, fica sem ninguém. E isso é algo frustrante. Mas eu comecei a lidar com as frustrações entendendo por outra perspectiva. Eu entendo que se eu cheguei até onde eu cheguei, não foi por méritos. Foi Deus que me trouxe. E se Deus não fizer mais nada por mim, Ele já fez o suficiente. Que a gente se prende a algo, só que na verdade o maior milagre tá em algo que a gente nem olha direito. Vou te dar um exemplo. Mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que havia 12 anos que essa mulher sofria com essa enfermidade, gastou tudo que tinha com a medicina, não conseguia ser curada. E aí o texto diz que ela, chegando por detrás de Jesus, ela toca na orla das vestes de Jesus e ela é curada. A gente destaca essa parte. Toque Jesus, você vai ser curado e tal. A gente destaca o momento do toque dela em Jesus. Só que eu vou te mostrar um milagre muito maior que tem aqui. Já parou para perceber que essa mulher está há 12 anos sangrando? Sim. Sangrando. E ela não morreu. Ela continua viva. Consegue perceber que essa mulher já contrariou a medicina de uma forma? Yes. Porque pela medicina, uma pessoa perder 2 litros de sangue, ela já morre. Porque ela já não consegue responder a estímulos. Mas essa mulher não. Essa mulher está há 12 anos sangrando, mas continua viva. Mas continua de pé. Fraquinha, mas está viva. Sabe? Doente, mas está viva. Então, o maior milagre é como essa mulher não morreu durante 12 anos. E às vezes a gente pensa o seguinte, às vezes a gente diz: se Jesus fizer algo, eu vou glorificar. Se Jesus fizer algo, eu vou dar uma oferta. Se Jesus fizer algo... E aquilo que Jesus já fez, você conseguiu pagar? Essa é a grande questão. É a grande questão. A gente olha e diz assim: não, porque se Jesus me der tal casa, aí eu vou ser grato. Mas e a casa que você tem? Você não mora debaixo da ponte. Mas eu não como no restaurante que eu quero. Mas Deus não tem deixado faltar pão na sua mesa. Mas meus filhos não dão o exemplo que eu queria que eles dessem. Mas Deus te deu a graça de ter filhos. Eu aprendi uma coisa: eu posso não ter tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. É necessário a gente ter esse entendimento quanto a isso. Eu tenho uma frase de um amigo meu, pastor Maurinho, que eu gosto muito, que ele diz assim: todo ingrato tem memória curta. A grande frase do ingrato é o seguinte: eu nunca te pedi nada, você fez porque você quis. Isso é ingrato. O ingrato, ele olha para o que está acontecendo, mas ele nunca olha para o que aconteceu. E nós sofremos demais com ingratidão. Acho que um dos grandes problemas da igreja cristã é a falta da gratidão. Se a porta fechou, a gente não glorifica. Mas por quanto tempo Deus deixou ela aberta e suprindo as nossas necessidades? Se algo aconteceu de errado, eu não vou para a igreja. Mas quanto tempo Deus fez dar certo só para abençoar você? E falta em nós termos essa percepção de que se Deus não fizer mais nada, Ele já fez demais. E eu nunca agradeci por aquilo que Ele fez. Eu costumo dizer que Deus está mais preocupado com aquilo que somos do que aquilo que fazemos.
Porque a vida com Deus, ela vem antes da vida para Deus. E eu preciso frisar isso de novo, porque tem gente que não entende essa questão. A vida com Deus, ela vem antes de vida para Deus. Tem gente que prega, mas não tem a vida com Deus dentro do quarto. Tem gente que canta, mas não tem uma intimidade com Deus. Deus não está preocupado com seus 40 minutos de performance. Deus não quer aparência. Deus quer essência. Quando a gente entende isso, as coisas começam a mudar. Porque o meu coração começa a entender que aparência para Deus, ele disse para Samuel, eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. Porque vida com Deus vem antes de vida para Deus. Deus rejeita a vida de Caim antes de rejeitar a oferta dele. Deus rejeita. Não, calma, eu vou descer. Repete. Deus rejeita a vida de Caim antes de rejeitar a vida dele. Vou te dar um outro exemplo bíblico de quem entende que vida com Deus vem antes de vida para Deus. Lembra de Isaac? A Bíblia diz que Isaac estava cavando poços, só que aí ele chega no lugar que Deus lhe falou. Quando Isaac chega no lugar que Deus lhe falou, a Bíblia diz que Isaac levanta um altar. Depois que Isaac levanta um altar, é que ele constrói uma tenda. Depois que Isaac levanta um altar, é que ele cava o poço. Por quê? Porque ele entende. Vida com Deus vem antes de vida para Deus. Isaac entende algo que, se a gente entendesse também, mudaria toda a nossa percepção em relação a culto. Porque às vezes a gente acha que a vida com Deus no culto é suficiente. Que Deus está super feliz com o nosso domingo, 2 horinhas de culto. Deus não quer só isso. Porque a minha segunda-feira precisa ser tão espiritual quanto o meu culto de domingo. Porque a minha semana no meu trabalho precisa ser tão espiritual quanto os meus dias de culto dentro da igreja. E o melhor de tudo é que primeiro Isaac se preocupa com a presença de Deus para depois se preocupar com o seu conforto. E depois de fazer tudo isso é que ele cava poço, porque ele entende um segredo. Os poços não podem passar na frente do altar. As dádivas não podem passar na frente do doador. Os presentes não podem passar na frente daquele que entregou os presentes. Porque cavar poço sem a presença de Deus é apenas abrir um buraco no chão. Não adianta você ter o melhor. Se você não tem Deus, você não chega a lugar nenhum. Agora, se você tem a presença de Deus, pode ser um buraco no chão, mas Deus vai fazer a água sair de onde nunca saiu. Vou falar uma coisa aqui que vai parecer pesado, mas, na minha opinião, um itinerante que não tem pastor é um prostituto de altar. E eu falo isso sem peso nenhum na consciência. Itinerante que não tem pastor, itinerante que não tem igreja é flecha sem arco. Flecha sem arco. E eu vou explicar o porquê. A flecha pode ser um instrumento muito fatal numa guerra. Existem guerras que foram vencidas por conta de flecheiros. Porque a flecha é um instrumento afiado, é um instrumento que pode chegar longe, é um instrumento que chega no objetivo. Mas se não tiver o arco para impulsionar ela para longe, ela não chega em lugar nenhum. Ela não tem poder de ser eficiente. Itinerante sem pastor é a mesma coisa. Pode ter o potencial que for. Ah, mas ele canta demais. Não, mas ele tá louco, ele prega muito. Mas se ele não tem pastor, se ele não tem igreja, ele é flecha sem arco. E eu vou te falar mais, André. Virou uma tendência nos nossos dias, virou ostentação nos nossos dias, ostentação gospel, fazer 30 agendas no mês. Às vezes tem gente que faz 35 agendas no mês. Tá pregando de manhã, tá pregando à noite, tá pregando vigília, tá pregando em todo lugar. Só que a pergunta é, se você prega 30 dias por mês, cadê o tempo para sua igreja? Você ceia aonde? Você dizima aonde? Cadê o tempo para sua família? Cadê o tempo para sua esposa, para seus filhos? Você ouve quem? E eu falo isso, apesar de ser muito novo, mas eu já passei por isso. Existem momentos, cara, que a gente prega e quem prega vai entender o que eu tô falando agora. Você que prega, você vai entender o que eu tô falando. Quem leva o ministério a sério sabe das batalhas espirituais que a gente enfrenta em cima do altar, no hotel, nas viagens, sabe de tudo isso. Quantas vezes a gente chega arrebentado na nossa casa. E é nessa hora que precisa ter um culto de ensino, que precisa ter o nosso pastor dizendo assim, ó, meu filho, você deu tudo que você tinha
nessa viagem. Agora senta aqui que você vai ser reabastecido. Deus vai renovar suas forças através da palavra do seu pastor. Senta aqui porque você pregou, o povo chorou, o povo foi tratado, agora quem vai ser tratado é você. Pega lenço, pega toalhinha, porque quem vai chorar agora é você. Isso reabastece as nossas forças. Isso faz a gente se levantar e partir para outras. Melhor de tudo, vai, mas você tem um lugar para voltar. Você não é um errante. Você não é simplesmente alguém que não tem direção nenhuma. Você vai, mas pode voltar que tem um lugar aqui. Tem um lugar para você sentar, ouvir, chorar e ser alimentado. Eu respeito os profetas que são homens de Deus. Eu respeito os profetas que falam o que Deus entrega, porque o sentido de profeta, o sentido de profecia é entregar o que Deus manda. É por isso que os profetas da Bíblia, a maioria deles começavam dizendo, assim diz o Senhor. Agora tem uma galera que surge por aí, e novamente, não estou aqui para denegrir os homens de Deus, profetas de verdade, porque enfim, tenho amigos que são profetas, que são homens de Deus, que têm uma vida de oração, que têm uma vida de intimidade. Mas agora tem surgido aí uma galera que não tem igreja, que não tem pastor, que não tem vida de oração, que não tem intimidade, que a gente não sabe quem é, de onde vem, que simplesmente é alguém que brinca, né, com o sentimento das pessoas, e eles chegam e é engraçado que texto sem contexto vira pretexto para heresia. Então o que eles fazem? Eles tiram o texto do contexto e falam aquilo que eles querem falar, porque a Bíblia deles está tão fechada que quando eles abrem eles não conseguem interpretar o texto. Eles pegam, por exemplo, sabe qual é a desculpa de muito profeta? É dizer o seguinte, não, eu profetizo porque a Bíblia diz. Elias, não foi Deus que mandou Elias profetizar. Elias disse, tão certo de como vive o Senhor, Deus de Israel, segundo a minha palavra, não haverá chuva em Israel. Tira do contexto. Sabe qual é o contexto aqui? Elias estava numa intimidade tão grande, André. Elias estava num nível tão espiritual que Elias sente o que Deus sente. Elias fala o que Deus fala. Deus e Elias estão em completa sintonia. E por eles estarem em completa sintonia, a voz de Elias é a voz de Deus. Quando Elias chega em Acabe e diz, segundo a minha palavra, é porque Elias está dizendo, eu estou num nível tão espiritual com Deus, que aquilo que Deus falar para mim, eu entrego. Isso é profeta. Isso é profeta. É entender quem é que te deu a mensagem. É entender quem é que te deu a mensagem. Existem algumas questões que a gente precisa entender. Primeiro, eu acho que a questão dos haters não é só pela questão de ser pregador mirim não, viu, meu amigo? Eu acho que se você tá crescendo, o Youngcast está sendo uma bênção e tal, eu tenho certeza que já tem os haters também, não tem? Sim. Já tem. Porque crescimento incomoda. Quem cresce vira motivo de incômodo. Quando eu comecei a pregar, as pessoas diziam assim, muito novo, os pais obrigam ele a pregar. Meus pais nunca me obrigaram a pregar porque meus pais não me criaram para ser artista. Meus pais me criaram para ser homem de Deus. E aí eles falavam, não, esse daí, quando chegar com 10 anos ele para de pregar. 10 anos eu continuei pregando. Não, com 12 ele para, continuei pregando. Com 15 para, continuei pregando. Hoje eu tenho 21 anos. E pregar ainda continua sendo a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. É aquilo que eu mais amo fazer, é pregar a palavra de Deus. Mas eu entendo que assim, a questão dos haters sempre vai existir. Sempre vai existir porque na vida de toda Ana é uma Penina. Na vida de todo Neemias é um Sambalate. Na vida de todo Davi é um Saul. Então isso precisa acontecer. Só que a forma como a gente lidar. A maneira como você lidar com os ataques diz mais sobre você do que quem está te atacando. Existe uma história de uma vez de um rico que ele resolveu presentear um homem pobre, um homem simples, só que ele resolveu presentear de uma forma irônica. Ele encheu uma bandeja de lixo e foi levar até o aniversário desse homem pobre. Quando ele chegou lá, ele deu o presente, só que para surpresa dele, o rapaz que era pobre recebeu o presente com muita alegria, recebeu o presente assim de uma forma assim incrível, ficou muito agradecido, ficou muito grato e disse, não, mas fica aí que eu vou devolver o presente, eu vou trazer algo também para você, como uma forma de agradecimento. Aí ele foi lá na casa dele, pegou algumas flores, encheu a bandeja de flores e escreveu uma carta.
O rico foi para casa revoltado. Quando o rico abriu a carta, ele leu: cada um dá o que tem de melhor. É isso. Quem só destila ódio pelas redes sociais, leões de internet, é porque é só aquilo que eles têm. Eu sou diferente. Quem é diferente não precisa retribuir com ódio. Porque a vontade de parar, ela é uma prova que você não é super-homem. Ela é prova que você não é Mulher Maravilha. Que você é ser humano. Existe um escritor que ele diz assim: me desculpa se o teu coração é diferente do meu, mas o meu coração bombeia sangue como de todo mundo. Eu sinto vontade de parar porque eu sou normal. Existem textos da Bíblia que mostram homens que sentiram vontade de parar. Só que eu entendi uma coisa, André. O meu propósito é maior do que a minha dor. A minha missão é maior do que as minhas frustrações. Eu acho lindo um texto da Bíblia, quando Elias sente vontade de parar, e ele se esconde debaixo de um pé de zimbro e pede a Deus a morte. Sabe o que é curioso aqui? É porque Elias foge de Jezabel com medo de morrer. Olha isso, gente. Elias foge de Jezabel com medo de morrer. Certo? Certo. Só que quando ele chega debaixo do pé de zimbro, ele pede a Deus a morte. Como é que o cara que foge com medo de morrer agora está pedindo a Deus a morte? Mas sabe o que é o mais curioso de tudo isso? É que o profeta que pediu a Deus a morte nunca morreu. A Bíblia diz que Elias subiu numa carruagem de fogo. O profeta que pediu a Deus a morte nunca morreu. Fugiu com medo de morrer, depois pediu a Deus a morte, e esse homem nunca morreu. Sabe o que é isso? Era Deus dizendo para Elias: teu ministério não acaba quando você pensa que acabou. Teu ministério não tem prazo de validade. Quem define o final do teu ministério sou eu. Uau. Quem decide até onde a história chega sou eu. E é por isso que Deus diz: o que fazes aí, Elias? Porque Deus está dizendo: o propósito que eu tenho na sua vida é maior do que a solidão que está te cercando. Levanta e come, porque grande será a tua jornada. Social pode ser uma bênção ou uma maldição. Depende muito da forma que você usa. Então, assim, existem pessoas que estão se esquecendo de ser bênção para a vida de outras pessoas. E isso faz a gente esquecer de ser igreja. Quando Jesus disse assim: vós sois o sal da terra, Jesus está falando dos discípulos, e Jesus está dizendo o seguinte: vocês são o sal do quê? Da terra, não do saleiro. O sal só vai ser sal da terra se ele estiver em contato com o mundo, com a terra, com a sociedade, mas sendo diferente. E eu acho engraçado que Jesus diz assim: e se o sal for sem sabor? Para nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. Vou te dar 2 exemplos aqui que vieram agora e isso me chama muita atenção. Solta. Primeiro, Jesus diz assim: e se o sal for sem sabor? Jesus não diz assim: e se o mundo for sem sabor? Jesus diz: se o sal for sem sabor. Isso prova que até quem é sal da terra pode perder o sabor. Até quem é santo pode perder o sabor. E eu posso te falar uma coisa? E ó, segura que eu vou falar aqui. É mais perigoso um sal que perdeu o sabor do que aquele que não tem sabor nenhum. Sabe por quê? Porque aparentemente não deixou de ser sal. Parece sal da terra. Parece cristão. Parece, mas não é. Não salga mais nada. E eu vou te falar mais. Meu Deus. Não tem nada mais sem graça do que ver vazio alguém que já foi cheio da graça. Não tem nada mais sem graça do que ver vazio alguém que já foi cheio da graça. E aí Jesus diz qual é o propósito de quem não serve. Jesus diz assim, ó: o sal que não serve para dar sabor, para nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. Os historiadores dizem que o sal que não era útil, ele era usado para colocar nos degraus do templo para impedir as pessoas de caírem. Então tem gente que é pisada à toa porque não entendeu que o propósito dele é salgar. Tem gente que tá sofrendo e ele diz assim: não, é Deus, mas peraí. A gente tem que parar para entender quando é Deus que nos coloca em algumas lutas e quando é a gente que se coloca. A Bíblia mostra um navio que estava a ponto de despedaçar por causa de um profeta que não tinha entendido o propósito. E a pergunta que eu faço para alguém, e eu entendo que isso aqui é um ambiente espiritual também, de cunho profético também, a pergunta que eu faço para alguém é: você vai apanhar até quando para entender que Deus tem um propósito na sua vida?
Você vai rodar e andar em círculos até quando? Para entender que Deus te chamou para ser diferente. É por isso que você não cabe em algumas mesas. É por isso que você não cabe em alguns lugares. É por isso que nem toda amizade serve para você. É por isso que Deus frustrou esse relacionamento. Porque quem nasceu para ser diferente não pode se contentar a ser igual. Quem nasceu para ser diferente não pode se contentar em ser igual. Existe uma frase, André, que diz assim: se um homem mau te feriu, perdoe para que não hajam dois homens maus. Perdoar é uma medida necessária, porque quem não perdoa adoece. Isso é comprovado. Sim. Quem não perdoa adoece. E o que é perdoar? Perdoar é a capacidade da gente ir naquilo que nos feriu e voltarmos de lá ilesos, dizendo: eu tenho a cicatriz. O quê? Não é mais ferida, porque eu já fui tratado. Eu lembro, mas não dói mais. Perdoar é tirar o lixo que puseram dentro de nós. Perdoar é libertar um prisioneiro e depois descobrir que o prisioneiro era você. Isso é perdoar. Isso é perdoar. Os irmãos de José têm medo do que José pode fazer com eles, porque agora José tem poder. E aí os irmãos de José, quando o pai deles morre, eles ficam aflitos. José diz assim: não. Fiquem em paz. Fiquem tranquilos e descansem o coração de vocês, porque vocês intentaram o mal contra mim. Sabe o que José está dizendo? Eu não sou bobo. Eu sei o que vocês fizeram comigo. Eu sei que vocês fizeram mal para mim. Eu sei que vocês me jogaram numa cisterna e depois me venderam. Sei de tudo que vocês fizeram comigo. Só que tem uma questão. Quem é carregado pela graça não fica refém de lembranças do passado. Ainda diz mais, André. José diz assim, ó. E detalhe, eu vou fazer exatamente diferente do que vocês fizeram comigo. Vocês me jogaram na cisterna? Vocês me venderam? Pois pronto, eu vou abençoar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Por quê? Porque cada um só dá o que tem. Quem é guiado pela culpa, retribui com culpa. Quem é guiado pelo ódio, retribui com ódio. Quem é guiado pelos más ressentimentos, retribui com más ressentimentos. Mas quem é guiado pela graça, retribui com graça. Em um texto na Bíblia, que quando Jacó e Esaú negociam o direito de primogenitura por um prato de lentilha, Esaú dá uma desculpa para Jacó. Esaú diz assim, ó: me dá esse prato de lentilha, porque eis que estou a ponto de morrer. Ele tenta enganar Jacó, mas o maior enganado é ele. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: se você não me der isso aqui, eu morro. Mas será mesmo que não tinha outra forma dele permanecer vivo? Isaac não era pobre. Isaac tinha condições financeiras para ter outros alimentos dentro de casa. Sara, mãe deles, não era uma dona de casa ineficiente. Mas o problema de Esaú é: eu quero, então eu vou dar desculpa para conseguir o que eu quero, ainda que seja errado. E a gente bate nisso, mas a gente faz a mesma coisa. Quer ver? Tem gente que diz assim: não, eu não vou beber não. Eu não vou fumar não, nem gosto disso. Mas eu vou fazer companhia para fulano naquela balada, porque senão, tadinho, vai se sentir sozinho. Desculpa de Esaú. Não, eu namoro com esse cara aqui, ele não é crente, ele não é da igreja, parece incompatível, meu pastor não concorda, meu líder não concorda, meus pais não concordam, mas é que eles não entendem que na verdade eu tô fazendo um namoro evangelístico. O problema é que geralmente quem quer fazer namoro evangelístico nunca foi crente direito. Esse é o grande problema. Síndrome de Esaú. A gente dá desculpa para mascarar os nossos erros, e por trás de toda desculpa existe alguém que não está preparado para dizer não pro guisado. Meu amigo, de certa forma sim. De certa forma sim. Porque eu entendo que a falsa amizade é tudo aquilo que te distancia do propósito que Deus tem para você. Uau. Um falso amigo é aquele que te distancia da onde Deus projetou para você estar. Tem gente que na nossa frente é sorriso no rosto, mas pelas costas está acabando com a gente. Então um falso amigo, ele é pior do que um inimigo declarado. Um falso amigo, ele é pior que um inimigo declarado. Sabe por quê? Por quê? Porque às vezes eles estão sorrindo junto com a gente. Vou mais além. Às vezes estão dando glória a Deus junto com a gente. Estão dando aleluia junto com a gente. Mas na verdade querem ver a nossa queda. Na verdade querem ver a gente ser destruído. Fujam de falsos amigos.
Se o convite dele te distancia do propósito que Deus tem para você, é sinal de que essa não é a amizade que Deus projetou para você ter. André, existem alguns segredos de Davi que são extraordinários. É um dos textos que eu mais gosto quando fala de Davi, porque, enfim, a história dele é maravilhosa. Eu vou soltar só um aqui. Solta a pedrada. Solta 2, 3, 10. Davi não vence a guerra, André. Davi não vence Golias quando ele solta a pedra. Davi não vence Golias quando ele taca a pedra no gigante. E ó, vou falar um negócio aqui. Na verdade, eu vou soltar mais um, André. Presta atenção. A Bíblia diz que Davi pega 5 pedras lisas. Pastor Emerson Oliveira, um amigo meu, me ajuda muito nessa questão, e ele fala algo que me chama a atenção. Davi ele pega 5 pedras lisas. E sabe quanto tempo demora para uma pedra ficar lisa? 80 anos. Davi não tinha nascido, mas a ferramenta que Deus tinha preparado para matar Golias já estava pronta. Outra coisa, sabe quando Davi vence a batalha com Golias? Quando ele diz a Golias: tu vem a mim com lança, espada, escudo e capacete, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Davi está convocando não, porque ninguém tem poder para convocar Deus, mas Davi está convidando Deus para a guerra. E quando Deus entra na guerra, é vitória na certa. Tanto que a prova diz que, a prova do texto é que a Bíblia diz que quando Davi solta a pedra na testa do gigante, a Bíblia diz que ele cai para frente. Só que o normal, o natural, era ele ser, com o efeito da pedrada, cair para trás. Sim. Só que ele cai para frente. O que é isso? É Deus dizendo para Davi: você tá com a pedra, mas como você me chamou para a guerra e eu vim, quem empurra o gigante sou eu. Não adianta fazer guerra desnecessária, porque existem guerras que a gente não precisa lutar. Soldados que é soldado não luta toda guerra que aparece. Soldado que é soldado luta guerras necessárias. Por quê? Porque tem guerras que até se você vencer é uma perca. E uma vitória com sabor de derrota precisa ser evitada. Tem guerras que se você vencer, vai gerar uma perca muito maior para sua casa. Mas as guerras que são necessárias, se você chamar Deus para a guerra, Ele te ajuda a vencer. Como eu tinha te falado, eu entendo que a internet ela pode ser algo tanto bom quanto ruim, depende muito do uso das pessoas. Só que a verdade é que tem se criado uma geração que está achando normal chegar dentro de casa e não falar um A com pai e mãe. Nós vivemos um tempo onde está se tornando cada vez mais raro falar. Falar o quê? Falar tudo. Esse tempo de mesa aqui, eu e você, está se tornando cada vez mais raro. Escasso. Por quê? Porque a era agora é digital. A gente tem milhares de seguidores nas redes sociais, mas não tem um quando a coisa aperta. Não tem um quando a situação fica complicada. A internet está conectando qualquer um ao mundo. Aonde esse vídeo pode chegar? Mas está fazendo o ente querido dentro de casa se tornar estranho. Não tem mais conversa, não tem mais bate-papo. E sabe por que não tem? Posso falar? Porque a gente sabe que se sentar para perguntar o problema, vai descobrir coisa grande. Vai descobrir problemas imensos, porque vai abrir um ponto de tensão, vai expor a ferida e vai achar problema. E a pergunta é: quem tem tempo para resolver problema no tempo que a gente vive? Todo mundo é tão ocupado. Só que sabe qual é o nosso maior problema? A gente acha que o nosso maior problema é falta de tempo, mas na verdade o nosso maior problema é a falta de misericórdia. Nosso maior problema não é falta de tempo, mas é a falta de um coração sensível e aquebrantado. A Bíblia diz que quando Neemias vê o povo sofrendo, quando Neemias soube da notícia que os portões, que os muros haviam sido derrubados, os portões haviam sido queimados, a Bíblia diz que Neemias chorou pela situação do povo. E detalhe, Neemias estava num cargo de conforto, Neemias estava vivendo muito bem no palácio, mas ele chora. E a pergunta que eu tenho que fazer para mim todos os dias é: quando foi a última vez que eu chorei por causa de alguém? Quando foi a última vez que eu senti a dor de alguém? Porque se a dor do meu irmão não provoca dor em mim, a minha doença é pior do que a doença do meu irmão. Meu amigo, eu tenho um pensamento muito, como é que eu posso dizer, muito pessoal quanto a isso, que é o seguinte: eu quero gastar a minha vida, investir a minha vida pregando a palavra de Deus e tal, mas
quando eu casar, principalmente quando eu me tornar pai, eu pretendo dar uma segurada. Sim. Claro que a gente não define os planos de Deus, né? E, enfim, não sei como vai ser, mas eu particularmente pretendo dar uma segurada. Por quê? Porque a Bíblia me mostra exemplos de pessoas que eu não quero ser. A Bíblia mostra exemplo de um sacerdote Eli, e esse cara é o exemplo de tudo aquilo que eu não quero ser como pai. Uhum. Consegue perceber que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eli não tinha tempo para eles. Só que Eli resolvia problema do filho dos outros. Ele resolvia problema da família dos outros. Mas ele não tinha tempo para resolver o problema dos filhos dele. Os filhos dele estavam pecando na cara dele e ele não conseguia perceber. Detalhe, a Bíblia diz assim: e Samuel servia ao Senhor perante Eli. Esse Samuel servia ao Senhor, a ideia do texto é mostrar um desenvolvimento moral, espiritual e físico. E ele servia ao Senhor perante Eli. Então isso quer dizer que ele era o instrutor de Samuel, o professor de Samuel, o mentor de Samuel. Então isso quer dizer que ele tinha tempo para Samuel, mas não tinha tempo para Ofni e Finéias. Deus me livre de não ajudar pessoas. Nós precisamos estender a mão para pessoas, desde que isso não destrua a vida da nossa família. Porque nenhum sucesso compensa a ausência ou fracasso de um lar. Nenhum sucesso. Eu conheço história de grandes pastores, André, grandes pastores que perderam a sua casa, que perderam a sua família. Ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua casa. Sabe o que eu acho interessante de Noé? E eu já falei isso, e eu sempre falo isso nas mensagens, é que Noé foi um grande missionário, porque Noé não ganhou ninguém de fora, mas não perdeu ninguém de dentro. Na hora de construir a arca, Noé chamou todo mundo e disse: entra na arca junto comigo. Invista um tempo, gente, na palavra de Deus. Invista um tempo de oração. Tenha uma vida com Deus. Tenha uma vida de intimidade. Porque pregar é muito bom, mas o sucesso do ministério não é os 50 minutos de mensagem. O sucesso do ministério começa no secreto, quando ninguém está vendo. O sucesso do ministério começa no joelho. Porque no secreto Deus entrega coisas que não tem livros. Deus entrega coisas que não tem vídeos no YouTube. Tenha uma vida com Deus. Invista tempo. O médico investe tempo estudando medicina. O advogado investe tempo estudando direito. Nós não podemos nos dar ao luxo. De querer viver uma vida de ministério, de itinerância, de viagens, sem se dedicar à palavra de Deus. Não sejam relaxados. Que Deus abençoe. Obrigado. Existem momentos que Deus vai falar. Existem pessoas certas que Deus vai falar. Mas quando Deus não falar, escolha o que Ele já te mostrou pela palavra dEle. Como assim? Se tem uma moça ou um rapaz que você gosta, que você tem interesse, mas é desobediente aos pais, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a igreja dele, foge disso que é problema. Foge disso que é confusão. Se ele não consegue obedecer os pais, ele não vai ter uma vida de obediência, de submissão, de... como é que eu posso falar? Ele não vai ter uma vida saudável com você. A verdade é essa. Se ele trata ou se ela trata os pais com grosseria, não queira achar ou pensar que você vai ser tratado como um príncipe ou como uma princesa. Olha os exemplos dentro de casa.